Sair do nível intermediário para se tornar fluente em qualquer idioma é um processo um pouco complicado, porque quando a gente está no nível intermediário, a gente não é uma pessoa básica, então a gente conhece mais coisas do que quem está no nível básico, mas a gente não tem conhecimento suficiente para dizer que a gente é fluente. E hoje eu vou contar para vocês minha experiência e dar algumas dicas de como vocês podem fazer exercícios, podem estudar para sair do nível intermediário em inglês ou em qualquer outro idioma e se tornar avançado e fluente no idioma. Uma coisa que me ajudou muito quando eu estava no nível intermediário para chegar hoje no nível fluente foi ouvir muito podcast, porque você consegue ver as pessoas conversando, consegue ouvir sobre vários temas. Então me ajudou bastante nesse processo e eu ouvia muito os podcasts do BBC Learning English, que é um podcast da BBC, né, da rede de televisão BBC, e eles têm um podcast que são 6 Minutes, então eles conversam no podcast de 6 minutos sobre algum tema, e eles falam com um sotaque britânico, então você já consegue aprender esse sotaque, já consegue ver como as palavras são pronunciadas. E tem o tema, tem a conversa do tema, e no final eles sempre pegam alguma palavra nova e vão destrinchando, explicando para as pessoas. Então eu aprendi muitas coisas nesses podcasts. Então investe em podcast, porque você vai notar a diferença, você vai ficar ouvindo com muita frequência, e seu ouvido vai começar a acostumar com essas palavras novas, e melhor, você vai começar a aprender a falar sozinho. Você vai começar a construir as frases e se acostumar com a construção das frases de uma forma muito automática. Eu sempre assisti filmes e séries com o idioma original e com legenda em português. E quando eu assistia Grey's Anatomy, eu assistia com a legenda em português e eu comecei a notar que eu já entendia muitas coisas que as pessoas estavam falando. E quando eu troquei a legenda do português para o inglês, foi uma mudança muito grande no meu entendimento do inglês, porque eu percebi que eu conseguia entender tudo que fosse inglês, e o que eu não conseguia ouvir, lendo a palavra, eu já conseguia ver o que significava. Então eu fiz esse teste, eu tirei a legenda do português, coloquei a legenda em inglês e depois eu fui aos poucos tirando a legenda para ouvir os episódios só com o idioma em inglês. E eu assisti Friends sem legenda, eu assisti One Day at a Time sem legenda, assisti várias séries sem legenda. Se você já assiste legendado, troca a legenda de português para inglês e depois experimenta se você consegue assistir sem legenda, e vai fazendo isso aos poucos, porque você vai perceber que seu cérebro já vai se acostumar com o idioma. Tem muita gente que estuda o idioma, estuda inglês e fica muito focado apenas em falar e ouvir. E uma coisa que me ajuda muito é ler jornais e ler revistas em inglês. Eu comecei com sites de fofocas, sites sobre famosos, porque a linguagem era mais simples, sobre arquitetura, e eu lia em inglês para poder me acostumando como as frases são escritas, como é a ordem das palavras, quais são as preposições que são usadas. E depois eu passei para um outro patamar, que é começar a ler notícias de jornais mais formais, tipo New York Times, essas revistas mais sobre negócios, sobre assuntos mais avançados, porque a linguagem é diferente e a gente precisa acostumar a ler para a gente poder escrever e para poder falar também, porque às vezes você fica só preso no escutar as pessoas falando, mas a linguagem escrita é diferente da linguagem falada. Então é importante você ler as coisas para você escrever bem e para você também ter coisas para falar. Então começa com esses sites. Tem o BuzzFeed também, tem a versão em inglês. Você pode começar pelo BuzzFeed e ir para esses jornais e essas revistas mais básicas do dia a dia e ir avançando para conseguir mais vocabulário. Além dos podcasts, uma coisa que me ajudou muito foi assistir vlogs em inglês, porque eu tinha contato
com o inglês que era falado no dia a dia, a pessoa falando e fazendo contrações de palavras, a pessoa comendo palavras, ou a pessoa falando baixo, falando mais alto, falando mais rápido, com um sotaque diferente, falando com gírias diferentes. Então os vlogs me ajudam muito até hoje, porque eu consigo, já no contexto, saber sobre o que a pessoa está falando, mesmo que seja algo que eu nunca ouvi. E eu me lembro que lá no início, quando eu comecei a estudar inglês, o que me ajudou muito a adquirir vocabulário foi assistir vídeos de maquiagem em inglês. Então eu assistia aquelas gringas que faziam maquiagem, eu aprendi muita coisa, por exemplo, sobre o que era côncavo, sobre o que era pincel, maquiagem, escuro, claro, batom, e aprendendo essas coisas, e era uma coisa muito natural. Eu nem percebia como eu aprendia, mas de tanto eu assistir, de tanto eu estar ali acompanhando, eu adquiri o vocabulário. E a mesma coisa agora com os vlogs. Eu assisto as pessoas, então às vezes ela tá falando sobre a torradeira. Se eu não souber o que é torradeira em inglês, ela tá conversando, tá apontando, tá contando uma história, e eu já vou saber como é que fala torradeira em inglês. E como eu dei uma dica sobre leitura, eu quero dar uma dica também sobre escrita, que é o site Write and Improve, que é um site da Cambridge, da Universidade de Cambridge, que você pode escrever textos e receber um feedback do site sobre como está a sua escrita. E lá você pode fazer um teste de nivelamento para saber em que nível você está escrevendo, que pode ser muito diferente do seu nível de escuta, seu nível de fala e seu nível de leitura. Por exemplo, das 4 habilidades, a escrita é a minha habilidade com menos fluência, porque eu confesso que eu escrevo muito pouco em inglês, eu falo, eu escuto, mas eu escrevo muito pouco. Então eu tenho praticado muito nesse site e tem me ajudado bastante, principalmente porque ele me dá feedback das coisas que eu fiz errado, como é que eu deveria escrever, as coisas que eu deveria substituir. Então eu já vou, toda vez que eu faço o exercício, eu vou melhorando. E ele também faz uma pontuação, faz uma análise, e eu consigo ver que realmente eu estou melhorando no conhecimento de escrita em inglês. O principal aplicativo que me ajudou nessa saída aí do intermediário para ir para avançado foi o Quiz Your English, que é um aplicativo onde você responde quizzes que são todos voltados para vários temas. Você pode colocar sobre lifestyle, sobre gramática, sobre trabalho, sobre escola, sobre vários temas, e você responde essas questões e tem outra pessoa respondendo junto com você. Então você corre contra o tempo e você tenta pontuar mais que a pessoa. E é bem legal o aplicativo, também da Cambridge, da Universidade de Cambridge, e eu aprendi muitas coisas porque eu fazia os exercícios nesse aplicativo. Depois eu via o que eu estava errando e fazia pesquisa das coisas que eu estava errando. Então eu aprendi com o meu erro, que foi muito legal. E como eu faço sempre, eu começo a me acostumar ao uso dessas palavras, ao uso de várias coisas com a gramática, e no dia a dia, na hora de escrever, eu já sei. Não é um aprendizado forçado, é uma coisa que eu estou fazendo naturalmente, e de tanto fazer, responder as questões, naturalmente eu já sei que aquele é o formato certo, e tem me ajudado muito a melhorar a escrita. Ter participado de grupos de conversação também é uma coisa que tem me ajudado muito. Eu participo do Clube Poliglota aqui em Salvador e a gente sempre conversa em inglês nos grupos. Eu participo de outros grupos de idiomas também, e é bem legal porque você consegue ver como é que as pessoas escrevem no dia a dia, falam no dia a dia. Agora a gente não está tendo encontro presencial, mas nos encontros presenciais a gente consegue praticar com outras pessoas e praticar sem aquela cobrança de estar num curso que a gente precisa aprender, ou que a gente não pode errar, ou que a gente tem que correr contra o tempo, porque é um momento de lazer, um momento de interação, e a gente está aprendendo ali no momento de diversão. E quando eu comecei a participar desse grupo, para mim foi bem enriquecedor ver pessoas que já tinham viajado para fora, já tinham experiência
do idioma falado lá no país mesmo, e a pessoa dividir isso com a gente. Então é bem legal. Hoje com o grupo também eu consigo praticar, eu consigo ver as pessoas conversando, eu consigo ver dicas de aprendizado, e foi um momento crucial para eu passar do intermediário para o avançado. E se você não tiver ainda coragem ou não conhecer nenhum grupo para poder participar, você pode experimentar falar sozinho também. Eu até hoje falo muito sozinha, eu fico repetindo as frases que eu vejo, que eu ouço muito nos vídeos, eu fico pensando em conversas que eu poderia ter comigo, e nesse momento, se eu for conversar e eu perceber que eu não sei alguma palavra, já é aquele momento que eu vou, busco informação, que eu crio um cartão para poder praticar. E é um momento também que eu vou perdendo a vergonha, porque eu vou testando pronúncias que eu posso ter dificuldade, porque é como se fosse um trava-língua. E quando eu quero fazer um teste prático, eu abro aqui o Google Tradutor e coloco para fazer pesquisa por voz e falo e vejo se ele consegue entender, e vou sempre praticando, tentando melhorar. Uso a ferramenta de pronúncia do Google, que ele te ajuda também a poder pronunciar. E se você não tem com quem praticar, usa você mesmo, porque é o jeito, a gente tem que ir praticando de alguma forma. E para tornar a sua linguagem mais natural, mais próxima do nativo, você ter um conhecimento mais avançado, é muito importante você aprender gírias, é muito importante você aprender expressões, é muito importante você aprender contrações, por exemplo, I'm, gonna, wanna, são várias expressões que são contraídas e que geralmente são usadas na conversa do dia a dia, e que se você tem esse conhecimento, você já tem um nível mais avançado no inglês. E a última coisa que foi muito, muito, muito importante mesmo, que eu falo com todo mundo, que é o que vai fazer toda a diferença no seu estudo e que vai te fazer se tornar fluente, sair do nível intermediário, é você criar o seu cronograma de estudo, é você saber como você vai chegar no nível avançado, qual é o caminho que você vai fazer. Uma analogia que eu sempre gosto de usar nas minhas mentorias é que a gente não sai de casa, simplesmente vai para o aeroporto e diz assim, não, a primeira passagem que aparecer, eu vou comprar, eu vou viajar, chega lá, o primeiro hotel que eu encontrar, eu vou reservar, o primeiro passeio que eu encontrar, eu vou fazer. Não. Se você vai viajar, a primeira coisa que você faz é pesquisar para onde você vai, quanto custa, se você vai de carro, se você vai de ônibus, se você vai de avião, quantos dias você vai ficar, o que é que você vai fazer lá. Você planeja tudo, porque você tem que saber da onde você vai, para onde você vai chegar. E com o estudo de idioma, você precisa fazer a mesma coisa, você precisa saber aonde você quer chegar e fazer todo esse planejamento, fazer seu cronograma, suas metas, suas micrometas, suas atividades diárias, seus métodos de autoavaliação. E quando eu comecei a fazer todo esse processo de cronograma, de organização de estudo, foi quando eu vi que realmente eu estava avançando, porque eu consegui fazer as etapas para chegar até o nível avançado. Eu não estava estudando coisas soltas, estudando coisas no nível avançado, depois estudando coisas no nível básico, do nível intermediário. Eu segui um fluxo que me levava até a fluência, e foi o que fez total diferença, que foi quando eu comecei há uns 3, 4 anos atrás a fazer essa organização de estudos mais focado mesmo. E se você ficou interessado na mentoria, eu vou deixar o contato aqui embaixo, que você pode dar uma olhadinha, ver o que é que tem no todo o trabalho de mentoria, o que é que você recebe sendo meu mentorado. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe isso com alguém, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está aí no nível intermediário de inglês e que está desesperado, querendo avançar e não sabe como fazer, e você vai ajudar muito essa pessoa. E se inscreve no canal, e se você não é inscrito, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!